Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar o teu rosto. Fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés do meu amado. Aos teus pés estou pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar o teu rosto. Fui perdoada logo que te vi, Deus. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés do meu amado. Aleluia. Receba, Senhor, a nossa melhor adoração. Com a mulher na casa de fariseus, Senhor, quebrou, Senhor, um vaso do melhor perfume que ela tinha, Jesus. Enxugou, Senhor, os seus pés com seus cabelos. Nessa noite nós queremos ser como essa mulher, lhe dar o melhor, Senhor, lhe dar a melhor adoração. Glória a Deus, graça, paz, misericórdia a todos que estão aí nos acompanhando e cultuando conosco, né? Você aqui de Salvador, você de qualquer parte do Brasil, que Deus abençoe. Essa graça maravilhosa que foi derramada continua sobre nós. E você aí, nós aqui estamos com certeza agradando o coração de Deus. Deus está recebendo o nosso culto. Eu convido a todos aí a abrir as suas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 22, onde nós vamos ver um canto de Davi, um canto de ações de graça. É isso que nós devemos fazer sempre a Deus, nunca reclamar, nunca murmurar, mas dizer a Ele muito obrigado, porque Ele tem conduzido a nossa vida, tem conduzido a história, e nós precisamos sempre estar clamando, estar louvando e agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fez e fará nas nossas vidas.
Capítulo 22, a partir do 1º, de 1 ao 7, assim diz a palavra do Senhor. Falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico num dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha cidadela, o meu libertador, o Senhor é o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo, o Senhor é a força da minha salvação, o meu baluarte, o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas, e tu me salvas sempre. Invoquei e invoco sempre o teu nome. Digno és, Senhor, de ser louvado, e serei salvo sempre pelas tuas mãos dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercam todos os dias, torrente de impiedade me puseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramam de morte a minha vida para me surpreender. Na minha angústia eu invoquei o teu nome, ó Deus. Eu disse: meu Deus, e o Senhor do seu santo templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou até os teus ouvidos. Porque quando nós clamamos, a Bíblia diz que Deus ouve o clamor de todos aqueles que verdadeiramente clamam o socorro dele. Por isso que você, aonde você estiver, lembre sempre, parece impossível, mas Deus está sempre à nossa disposição para nos ouvir. Assim como ouviu Davi, ele tem ouvido cada um que clama pelo seu nome. Com certeza, nas angústias, nas tristezas, nas depressões ou em qualquer situação, não esqueça que só existe um nome que podemos clamar a qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer momento. Esse nome é o Deus de Israel, esse nome é o Cristo Redentor, aquele que morreu, aquele que foi sepultado e aquele que está vivo, o qual nós o adoramos, o qual nós pregamos o seu nome e pregamos a sua esperança, porque através dele é que nós estamos caminhando para a terra prometida, para morar para sempre com ele. Mas enquanto aqui estivermos, o nosso clamor sempre será: meu Deus, me acude, me ajuda, porque só o Senhor pode socorrer a todos os que buscam. A ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Vamos adorar o Senhor através da música. Que Deus te abençoe nesta noite, pois com certeza Ele tem uma palavra para mim e uma palavra para você. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Como a palavra do Senhor é boa, é eficaz em nossas vidas. E eu convido a você, meu querido, que está agora assistindo este culto conosco, convido você a adorar o Senhor. No Salmo 24 diz que tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor. Então vamos dedicar esse momento exclusivamente para adoração ao Senhor. Deixe agora tudo o que você está fazendo, aquilo que quer tirar sua atenção deste momento de adorar ao Senhor. Volte-se ao Senhor agora, dê o seu melhor. Diga: Senhor, para você, por você, Senhor, estou aqui. Eu quero te dar o meu melhor, porque dele, por ele, para ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Adora aí. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Por quê? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declara. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Dê a glória a ele. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Para sempre. Amém.
nosso Deus. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Ele sabe de tudo. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Levanta suas mãos e dá para Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. É pro Senhor. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Meu louvor te pertence, Senhor. Fala pra Ele, é minha vida. Tudo que tenho, tudo que sou, Senhor, é para ti, Senhor. Tu mereces, Jesus. Fala pra Ele. O Senhor é o autor da minha vida. É o Senhor que é o meu sustento, a minha fortaleza. O Senhor merece todos os dias, Senhor, a minha adoração. Este é o momento de você declarar o amor que você tem pelo seu Deus, dizendo pra Ele: Pai, eu sei que tudo está no teu controle, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é majestoso, que o Senhor é digno e não existe outro igual ao Senhor. Abre a tua boca onde você estiver aí. Declare o nome de Jesus, o nome que tem todo o poder, aquele que tem o controle da minha vida, da tua vida, porque dele, para ele são todas as coisas. Eu e você fomos criados para louvor e glória do nome do Senhor. Por isso, exalte ao Senhor pela saúde que Ele te dá, exalte ao Senhor pelo emprego que você tem, exalte ao Senhor pela família que você tem. Obrigada, Senhor, pelos livramentos neste momento. Digamos: a Ele a glória. Diz: a Ele a glória. Ele está te ouvindo. Ele está vendo a sua adoração. Se verdadeiramente está sendo sincera, Senhor, receba o meu melhor. Fala pra Ele. Senhor, assim como aquela mulher derramou o seu melhor perfume nessa noite, eu quero, Senhor, derramar o meu melhor perfume, que é a minha melhor adoração, a minha boca se abrindo para glorificar o teu nome, Senhor. Eu quero te agradar, Senhor. Fala pra Ele. Ouve, Senhor. Veja, Senhor, a minha adoração. Eu estou aqui, Senhor. A Ele toda a glória. A Ele a glória. A Ele a... Você merece, Jesus. Fala, você merece, meu Jesus. Senhor da minha vida, você merece. Merece, Senhor, receber sempre o melhor, Jesus. Eu que não sou digna, fala, eu não sou digna do teu olhar, mas tenha misericórdia de mim, Senhor. Deus é bom sempre, o tempo todo. Isso é dele, a essência dele. Deus, ele não muda. Ele é Deus, independente do que eu e você pensa. E quanto ao homem, Deus, a Bíblia diz que Deus fez o homem para louvor da sua glória. E é o que a gente devia estar fazendo. Mas nós não louvamos a Ele quando nós desobedecemos, quando nós nos rebelamos e caímos lá no passado. Mas Ele continua sendo bom para conosco, muito embora nós não reconheçamos isso no dia a dia.
nós temos aberto as nossas bocas para reclamar do Senhor, enquanto nós deveríamos adorá-lo. Que Deus abençoe a sua vida, que neste momento o Senhor possa falar pela palavra. Eu convido a todos que estão aí do outro lado a acompanhar na Bíblia, no livro de Marcos capítulo 10, versículo 47 e 48. E hoje eu trarei um tema aqui que nós todos conhecemos, né? E o tema de hoje é esse: meu Deus, me ajude. Esse é o tema que vamos tratar aqui e vamos falar um pouco, né, de muitos que abrem as suas bocas para dizer, para expressar dessa forma. E assim diz a palavra de Deus no livro de Marcos capítulo 10, versículos 47 e 48. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar aquele cego: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, me ajuda. E muitos o repreendiam para que ele parasse de gritar, de chamar o nome de Jesus. Mas quanto mais pediam para ele parar, mas cada vez mais ele gritava bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, me ajude, me socorre. E é isso que temos ouvido ao longo das gerações. Amados irmãos e amigos, se você que nos assiste aí, essa expressão, ela é muito comum na boca de quem é religioso, de quem não é religioso, de quem crê, de quem não crê, de quem frequenta igreja evangélica ou não. Todo ser humano, a Bíblia diz que foi criado, foi formado pela mão do próprio Deus, e Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Ou seja, todo ser humano, queira ele ou não, ele foi criado por Deus, tem a essência de Deus e tem a necessidade de Deus. Ou seja, tem o vazio profundo que só Jesus preenche. Por isso, se é ateu ou crente, se tem religião ou não, no momento de aperto, a primeira coisa que sai da boca dessa pessoa é: meu Deus, me ajude. E Deus, o nome Deus é um nome comum, onde muitos têm os seus deuses, mas a Bíblia diz que só existe um Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, único Deus de todo o universo. Muito embora depois do pecado, os homens têm criado os seus deuses, e aí no momento de aflição, muitos têm expressado dessa forma: meu Deus, me ajude. E é isso que a gente vai estar tratando dessa noite, pois ao longo da história do homem, o homem sempre precisará de Deus. Por mais que ele ache que não, ele precisa de Deus. E Jesus um dia já disse: sem mim nada podeis fazer. Então há momentos que na vida olhamos em nossa volta e não sabemos o que fazer. Quem sabe está acontecendo com você, ou já aconteceu com você. A gente olha e não vê nenhuma saída. São problemas e mais problemas. São problemas físicos, são problemas financeiros, são problemas de uma nação, são problemas de um governo, são problemas de uma família. E muitas vezes a gente pergunta: onde está a solução? Imagino ali o salmista no Salmo 121, quando ele expressa ali: olhei para os montes, buscando o meu socorro, mas ele percebeu que o socorro dele jamais virá de montes, jamais virá de algum lugar, a não ser do Senhor. E aí ele expressou que o socorro dele sempre vem do Senhor. É isso que eu quero, através da palavra de Deus, crendo nessa palavra, dizer para você, ser humano, que o socorro sempre vem de Deus, e Deus sempre está de braços abertos para ouvir o seu clamor, o seu socorro. Por isso,
Quem sabe você esteja como muitos, passando por momentos e não sabe o que fazer. E muitas vezes você tem ao seu lado pessoas pessimistas que diz: cala tua boca, como fizeram com o cego. Jesus não vai te ouvir, os teus santos não vão te ouvir. E você muitas vezes acreditam e para de clamar e para de buscar. Eu quero insistir com você, quero te exortar: nunca pare de clamar ao nome do Deus eterno. Esse sim pode te socorrer. Então nessas horas, quem é que pode socorrer? Pela palavra de Deus que nós cremos, só Deus pode ajudar aquele a quem a Ele clamar. Sim, clame a Ele que Ele te ajuda, clame a Ele que Ele te socorre. Cristo é o único que pode reverter qualquer quadro. Só Deus dá a última palavra em qualquer situação. Mas tudo isso aqui, o fundamento, a base é a fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. O problema é que as pessoas, elas não acreditam, elas não confiam, elas clamam, mas não confiam que Deus pode socorrer. Mas eu digo para você: comece a acreditar no Deus do impossível, no Deus do invisível, no Deus da Bíblia. Aparentemente a gente não vê, mas Ele está presente, Ele está conduzindo a história. Cristo é esse Deus. Meu Deus, me ajude. Qual o Deus que você tem clamado? E eu quero exortar você nesta noite: quando você clamar por Deus, clame pelo Deus que ressuscitou dos mortos, clame pelo Deus que criou os céus e a terra, clame com Deus que está perto de você para te ajudar. E eu te aconselho sempre lembrar desse Deus. E o nosso Deus é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que ressuscitou dos mortos e vive para todo sempre. Pois só Ele pode reverter qualquer quadro que esteja acontecendo na vida humana. O único que pode dar a luz em uma escuridão onde nenhuma luz consegue penetrar, pois Ele é a própria luz, e Ele penetra nos mais profundos abismos, na mais profunda escuridão. E eu quero dizer para você mais uma vez: faça como Bartimeu, insista, grita, não perca a oportunidade de clamar, não permita que ninguém impeça de você gritar. Grite o mais alto que você puder pelo nome daquele único que pode resolver e pode ir de encontro à sua necessidade. A melhor hora para agir, para gritar, é toda hora. E a melhor hora para Deus agir em nossa vida sempre é o agora. Deus, Ele quer sempre agir na nossa vida no agora. Mas aí que está: como podemos de fato mover o coração de Deus ao nosso favor, ao favor de terceiros, ao favor de nossa nação? Uma coisa que a Bíblia fala, que nós devemos buscar viver em santidade. Santidade é um estado de pureza de mente, de alma, de coração, de atitude. Temos que estar limpo para que possamos estar diante de Deus. E Ele diz que devemos ser santo como Ele é santo. E o que é que eu devo fazer? O fator principal para que movamos o coração de Deus é a sinceridade. Deus, Ele agrada de um coração sincero. Pois muita pessoa, muita gente clama pelo Senhor, mas só Deus conhece se há sinceridade naquele coração. Então, quero dizer para você que da maneira de você mover o coração de Deus, primeiro é ser sincero. Sabemos que a vida, ela é repleta de desafios. Quanto mais avançamos, mais desafios surgem. A gente todos os dias tem desafios para ser vencido. E nós precisamos de ajuda. Nós não temos a capacidade, nós humanos, de resolver os problemas se não estivermos na direção, na cobertura do Senhor. Nessas horas, quero dizer para você: só Deus pode ajudar você. Sim, só Ele pode nos ajudar. As dificuldades aos nossos olhos parece difícil, mas as dificuldades aos olhos de Deus
fica mais fácil. Quando você se torna parceiro de Deus. A Bíblia tem uma expressão que diz, Jesus disse: olha, sem mim nada podeis fazer, e se creres, você verá a glória de Deus. A glória de Deus é para a gente ver em situações mínimas, não em situações só grandes, mas no dia a dia. A Bíblia diz que nós podemos ver a glória de Deus todos os momentos, todos os dias. Por isso que Deus, assim quando criou Adão e desejou estar em comunhão com ele, e a Bíblia diz que todos os dias Deus queria conversar com Adão, ou seja, Deus continua todos os momentos querendo ter comunhão com você. Por isso que Ele quer resgatar você, por isso que Ele quis resgatar você, por isso que Ele mesmo desceu, por isso que Ele morreu numa cruz, porque Ele te amou profundamente. Ele não ficou lá na sepultura. O homem é forte, mas mais forte que o homem é a morte. Mas existe alguém mais forte do que a morte, e esse alguém é Jesus, a quem eu e você devemos depender completamente. Por isso, devemos mover o coração de Deus, sim, com um coração sincero, um coração quebrantado e um coração convertido. Para você que vive a vida cristã, para você que quer viver a vida cristã, e outros que estão fora que acham que é muito complicado. A vida cristã, de fato, ela não é fácil. A vida cristã é difícil. A Bíblia diz que é um caminho estreito, requer esforço, que requer atenção para continuar trilhando. Aqueles que vêm para a vida cristã, aqueles que querem seguir a Cristo, aqueles que querem alcançar o céu, a Bíblia já coloca de primeira que não será fácil caminhar por este caminho estreito, apertado, um caminho ali, sabe, que você trilha sempre na oposição. Mas esse é um caminho que tem que trilhar com fé, conforme Mateus, versículo 11 e 12. Muitas das vezes olhamos somente para os problemas. Esse é um dos problemas que nós temos, de discutir sempre problemas, mas nós temos que buscar solução. Tem pessoas que passam a vida inteira discutindo problemas, em vez de buscar a solução do problema. E isso é um problema para a vida de muita gente. Esquecemos que os desafios já foram superados e que Deus já nos ajudou muitas vezes. Então, se nós temos problemas, nós temos desafios hoje em dia, a Bíblia diz que nós devemos olhar para o passado e ver quanta coisa Deus já fez na vida de cada um de nós, para que lembremos de que se Ele fez lá, Ele pode fazer aqui, e Ele sempre fará, pois Ele deseja abençoar o homem. A Bíblia diz que Ele ama profundamente o ser humano, Ele deseja tudo de bom para o ser humano. O problema é que o ser humano é que não deseja o bom para ele. O ser humano é que sempre se afasta de Deus, e Deus continua ainda com a sua misericórdia. Conforme Isaías 59:2, Deus nunca se separa do homem, nunca deixou o homem. Infelizmente o homem é quem separa de Deus por causa dos seus pecados. Portanto, aí está o segredo para romper em fé: trazer à memória aquilo que Deus já fez. Passe um pouquinho, fazer uma introspectiva. Nós temos problemas durante todas as nossas vidas. Quantos anos temos vivido? Quantos problemas temos enfrentando? Portanto, esse é o segredo: trazer à memória o que Deus já fez, porque isso nos dá esperança. Um dia Deus me socorreu, e aí eu vou lembrar, eu vou renovar as minhas forças, e vou renovar a minha esperança, e renovar a minha fé. E aí eu reconheço o quanto Deus fez e o quanto Deus pode fazer na minha vida, na nossa vida. Primeiro, que o que Ele fez de uma vez por todas, a nossa salvação, já nos traz uma alegria, já nos traz uma esperança de que nós não estamos mais perdidos. E você que não tem Cristo, lhe traz uma esperança de que você pode sair do mundo perdido, do caminho das trevas. Tem um caminho aberto para você, para a eternidade. O caminho da cruz, Jesus já venceu, abriu para mim e para você. Isso nos dá esperança de o teu
nome, o nosso nome está escrito no livro da vida. Então toda vez que você estiver de cabeça baixa, estiver com problemas terrenos passageiros, lembre-se que o maior problema Ele já venceu por nós. Ele pagou os nossos pecados, Ele fez tudo por nós, nos substituiu na cruz, e o caminho do céu está aberto. Isso nos traz esperança. Maranata, ora vem Senhor Jesus. E a Bíblia nos exorta a sempre agradecer a Deus por tudo. A Bíblia, ela condena a murmuração. A Bíblia exorta para que o homem não murmure. A murmuração é ruim. A murmuração nos traz pessimismo. A murmuração nos traz desânimo. Mas a exortação bíblica é essa: agradeça sempre a Deus tudo que Ele fez na tua vida, as mínimas coisas, e você vai se encher de esperança, você vai se encher de graça, e o próprio Deus, Ele vai achar graça em você, pelo fato de você e eu reconhecer que Ele já fez e que Ele continua fazendo, pois Deus gosta de um coração agradecido. Então certamente a Bíblia diz em Filipenses 1,6: certamente que aquele que começou a boa obra na vida de cada um de nós vai completar. O que Deus quer é completar a obra dele na minha e na sua vida. Deus não faz nada, não deseja fazer nada incompleto. E essa obra só terminará na eternidade. Ali, quando você e eu chegar, reconhecendo aqui na terra Jesus como Senhor e Salvador, reconhecendo o seu erro, o seu pecado, afastando do seu pecado e começando aqui a servir a Ele, e assim, a partir do novo nascimento, a partir da conversão, a partir de um coração grato, a obra de Deus vai se realizando na tua vida. E aí, quando chegar na eternidade, Ele vai completar com a coroa de glória e vai dizer assim: seja bem-vindo, filho, porque você deu crédito às minhas palavras. A exortação da palavra é essa. Portanto, o segredo para romper em fé é trazer à memória tudo que Deus já fez, trazer à memória sempre coisas boas. Não devemos alimentar a nossa mente, o nosso coração de coisas ruins, pois coisas ruins traz angústia à alma, traz tristeza à alma. Notícias ruins, elas atrapalham a nossa vida. Devemos alimentar o nosso coração, a nossa mente de coisas boas, das coisas de Deus, da esperança da vida eterna, da ressurreição que Jesus aconteceu por nós, para que eu e você pudesse ter vida eterna. São coisas que nós devemos alimentar a nossa vida todo dia. Lembrar que tem um céu preparado, tem um paraíso preparado para todos que creem. E aí, o Senhor, conforme Filipenses 1,6, estará completando a obra dele aqui na nossa vida. E quando chegarmos lá, nós seremos, como diz Paulo, seremos perfeitos, seremos semelhantes a Ele. Meu Deus, me ajude. Expressão que nesse momento que estamos vivendo, crentes e ateus estão olhando para o céu e disse: meu Deus, me ajude. Nessa hora, indireta ou diretamente, a alma do ser humano geme. E é isso, porque Deus continua sendo Deus, independente do que o ser humano afastado pensa, independente do que aqueles que não creem em Deus pensam. Interessante que toda ajuda não é só para quem está na sarjeta, para quem não tem nada. E eu quero dizer para você que Deus é Deus de todos. Até os guerreiros necessitam de Deus, até os poderosos necessitam de Deus, até os maiorais necessitam de Deus. E nós temos na história do rei Davi, um rei, um homem que foi poderoso. A história de Davi é muito conhecida. Ainda jovem, a Bíblia conta que Davi foi levado por Deus para fazer parte do exército de Israel, porque Deus o faria um rei. Mas ali estava um garoto ainda, e ali havia um momento de dificuldade, onde Israel estava acuado por um gigante chamado Golias. Muitas vezes nós estamos acuados
por gigantes da incredulidade, por gigantes, pessoas incrédulas que tentam nos tirar a faísca de fé que nós temos. E Davi chega num instante onde ele vê um exército de homens grandes com medo de e ele se colocou à disposição. Quando é que nós dependemos vencer alguma coisa? Quando nós colocamos Deus como nosso Senhor, como nosso refúgio, como nossa fortaleza. E ali Davi, ele foi sozinho, sem arma nenhuma, a não ser o seu badoquezinho. Mas uma expressão, ele disse: eu vou a ti, Golias, em nome do Senhor. Quem está em mim é o Senhor. E a Bíblia diz: sempre quem está em nós é maior do que está no mundo. E derrubou Davi aquele gigante. Foi um homem segundo o coração de Deus, porque apesar de ser pecador, apesar de ser falho, apesar de errar tanto, Davi sempre foi sincero. E nesta vida Deus conhece corações sinceros. Deus não deseja que nós sejamos perfeitos nessa vida. E muitas vezes nós queremos ser perfeitos para não depender de Deus. Por que Davi foi? Por que eu e você podemos também ser homens e mulheres segundo o coração de Deus? O que Deus quer de nós é sinceridade, porque Deus sabe que eu e você é pecador, nós somos falhos. Enquanto aqui viver, o que Deus quer de nós é um coração quebrantado, é um coração sincero diante dele, porque Ele é quem vai nos ajudar. E Deus fez Davi reconhecer que apesar de ser rei poderoso, Davi tinha que depender sempre de Deus. E ele aprendeu, apesar de seus erros, e Deus o amava, e Deus o cuidou. E a gente vê Davi arrependido, porque nós seres humanos, o apóstolo Paulo já dizia há muito tempo, e ele buscou servir a Deus com toda a força da sua alma, mas ele diz: olha, o mal que eu não quero fazer, todo dia está na minha porta, mas o bem que eu quero fazer é difícil, eu não consigo, porque é uma briga aqui dentro de nós, entre a natureza velha e entre a natureza nova, entre a carne e o espírito. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus que está em nós, ela vence a natureza carnal, quando nós damos lugar a Deus. Não é fácil, por isso o caminho da cruz, o caminho de seguir a Cristo é difícil, é um caminho estreito. A gente tem que abrir mão de tudo, abnegar de todo o pecado e viver a vida que Deus quer. Portanto, para mover o coração de Deus, e no momento exato você tem intimidade com Deus, como a Bíblia diz, entra para o teu quarto, e a intimidade do teu quarto, e fala com teu Pai do céu. Primeira coisa, Ele te dá a condição de você tornar filho dele, através da conversão a Cristo, João 12, e aí você vai ter intimidade com Ele, e você não vai chamar nem de pai, você vai chamar de paizinho. E Davi aprendeu a ter essa intimidade com Deus. Apesar das tribulações, Davi sempre teve os olhos voltados para Deus. Nós não temos que olhar para os problemas, nós não temos que olhar para as tribulações. Nós vivemos momentos atuais, contexto nosso, que muita gente está deprimida, está vivendo em opressão, está vivendo triste, porque só olha para as notícias ruins, só olha para as coisas erradas, só olha para os problemas. Nós devemos olhar para o autor e consumador da fé, aquele que diz: sem mim nada podeis fazer, clama por mim, eu vou te responder, eu estou presente todos os dias na tua vida. Esse é o Jesus que muitos querem que nós calemos. Ele está entre nós, Ele está nos ajudando em momentos difíceis. O Jesus, o Deus que abriu o mar vermelho, Ele não ficou lá, Ele está aqui. Ele pode fazer conosco e para nós aquilo que Ele fez com Israel. Ele fez tantas coisas no passado, é por isso que nos dá esperança quando nós lemos a palavra. E a Bíblia diz que a fé, ela só vem quando ouvimos a palavra de Deus.
Por isso que a palavra de Deus tem que ser pregada, tem que ser estudada, tem que ser comida como pão, porque senão a gente não consegue ultrapassar o mar vermelho, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O evangelho tem que ser pregado. Você precisa ler mais a Bíblia, você precisa buscar mais Deus, você precisa deixar de ouvir os pessimistas, você precisa deixar de ouvir os religiosos. E esse é um momento que Deus prepara para aqueles que estão em dificuldades, porque a dificuldade nos faz olhar para os céus. É na dificuldade que nós ouvimos sempre a expressão: meu Deus, me ajude. É nos hospitais, é nos presídios, é em todo o segmento, é na sociedade, seja pobre ou seja rico, todos temos problemas. E a vida material, ela não nos livra, ela não nos imune de problema. O rico e o pobre clama, e Davi, com todo o seu poder, ele precisou do Senhor. Mesmo sendo um guerreiro, Davi se viu aflito em muitas vezes da sua vida, durante a vida inteira. Pergunte um rei, pergunte um rico, pergunte um milionário, pergunte um famoso, como que é o dia a dia dele, como que é o dia a dia dele lá, entre ele e o travesseiro. Ah, mas ele não tem dinheiro, ele não tem fama, ele não tem poder, mas ele não tem saúde. Todos nós, independente de que ser humano seja, nós temos aflições em toda a nossa vida. Não foi à toa que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele já afirmou, ele já disse: olha, prepare-se, vocês vão ter aflições no mundo. Mas Jesus nunca fala nada sem nos dar uma saída. Ele disse: olha, mas eu já venci. Ele não disse que eu e você é forte, não. Ele disse: eu venci. Sabe qual é o segredo nosso para vencer? É que ele já venceu. A gente tem que ir na pisada dele, na cola dele, no caminho de roça. É aquele caminhozinho que vai se abrindo. A pessoa experiente vai na frente abrindo. Quem é inexperiente, quem não conhece o caminho, vai atrás. Nós somos aqueles que vamos atrás de Jesus. Ele abriu o caminho da eternidade. Vinde a mim, você que está cansado e oprimido, o caminho já está aberto. Pode clamar que eu vou responder. E aqueles que clamam a Deus com sinceridade, Ele sabe e Ele ouve. Por isso, como Davi, nós temos aflições diárias. Nós vamos ter aflições diárias. Nós vamos encerrar essa vida aqui com problemas. Os problemas nunca vão encerrar na vida de ninguém. Não adianta alguém ficar ministrando uma palavra que os problemas se acabam e que não deve mais sofrer. Isso é engano, porque a Bíblia vai dizer que no mundo tereis aflições, e quem seguir a Cristo piamente vai passar por muitas aflições. E o próprio Jesus diz em Mateus 5,11: vocês serão odiados, vocês serão maltratados, as pessoas vão trair vocês. Seguir a Cristo é seguir o caminho da morte, o caminho da cruz, mas é o caminho que leva à eternidade. Assim como Davi, você pode estar passando por aflições, por situações difíceis, e dizendo: meu Deus, me ajude. Seja sincero. A Bíblia fala de arrependimento. Arrependei-vos. Arrependimento é mudança de atitude. Outro fator, além da obediência, é mudar de atitude. A Bíblia conta a parábola de dois irmãos. Um deles, o pai disse: meu filho, vai à vinha trabalhar. Ele disse: meu pai, eu vou sim. E o outro, ele disse: meu filho, vai à vinha trabalhar. Ele disse: meu pai, eu não vou. E passou o dia. Aquele que disse: eu vou, não foi. E o que disse: eu não vou, foi. O que Deus quer de nós não é conversa fiada. O que Deus quer de nós é arrependimento, é mudança, é sinceridade. Pois nós temos visto na religião muita gente com aparência de piedade, muita gente com aparência de verdadeiro, mas só Deus conhece o coração. Salmo 139 diz: o Senhor me sonda, o Senhor te sonda e conhece. O Senhor sabe quando a gente deita, quando a gente acorda. O Senhor sabe antes de uma palavra vir na minha boca, Ele sabe. O
O Senhor conhece a mim e a você antes da gente ser gerado lá no ventre da nossa mãe. Por isso, ninguém engana o Senhor. Por isso, você precisa encarar o Senhor, Deus verdadeiro, único, com sinceridade. Por isso, nem todo clamor é respondido conforme se deseja. Nós vimos a história de uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. A história conta que essa mulher pagou todos os médicos, gastou todo o dinheiro, não tinha mais dinheiro para gastar com ninguém. E no meio de uma multidão ela toca em Jesus. E Jesus pergunta: quem me tocou? E aí os pessimistas, os religiosos, aqueles interesseiros que sempre estão do lado de Jesus, como hoje também, que não tem fé, não acredita, só está na religião por algum capricho pessoal. E Jesus pergunta para a multidão, imagina uma multidão de 20 mil pessoas: quem me tocou? Jesus sabe quem toca nele com verdade. Então não adianta ser humano nenhum enganar a si mesmo, porque a Deus não engana. Como podemos mover o coração de Deus? Com sinceridade, com honestidade e com conversão. Deus não quer só conversa, Deus quer atitude. E Davi, ele era um homem como eu e você, passava por problemas. O reinado dele, o dinheiro dele, o poder dele não livrou ele de problema, mas ele precisava se aproximar de Deus e crer no Senhor. E Deus desejava muito um coração puro e sincero. Por isso, quando Davi diz: meu Deus, me ajude, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Davi. Lá no Salmo 51 a gente vê Davi se arrependendo. E Deus conhece o coração que verdadeiramente se arrepende. E Deus foi lá e libertou ele daquela angústia. Mesmo um coração acuado, Davi sempre buscou o refúgio do Senhor. Davi nunca confiou na sua própria força. É o que eu e você deve fazer. A gente não deve estar confiando no que a gente acha, no que a gente pensa. A gente não deve estar confiante nos pensadores, nos pessimistas, nos filósofos e tanta coisa mais que você sabe. Às vezes o problema não se resolve porque nós buscamos a solução em quem não pode resolver. Davi sabia que só Deus poderia resolver os problemas dele, seja pequeno ou grande. Por isso ele jamais deixou de confiar em Deus, jamais confiou na sua própria força. Ele reconhecia que tudo vinha e provinha de Deus. O ar que nós respiramos, a saúde que nós temos, os recursos materiais que nós temos, os recursos espirituais, tudo depende de Deus. E quando o ser humano chega ao ponto de reconhecer Deus como Senhor, a coisa fica diferente. Quando o ser humano começa a entender isso e fazer de Deus o seu parceiro, as coisas funcionam diferente. Não vamos deixar de ter problema, não vamos ser imunes, mas nós vamos ter uma visão muito maior, muito alargada, como nunca tivemos. Pois ele reconhecia, e nós devemos reconhecer que Deus é o provedor de todas as coisas. E mesmo quando não tem nada, aí a gente faz como Jó: a ele toda a glória. A gente faz como Abacuque: a Deus seja o louvor para sempre, independente do que eu tenho ou do que eu deixo, do que eu vou ter. O problema é que nós só somos gratos a Deus quando temos, quando conseguimos alguma coisa. Mas o coração perfeitamente grato, e Deus prova os corações, é quando alguém está numa fornalha de fogo, é quando alguém está na cova dos leões, é quando alguém está ali sem nenhum recurso. Aí é que Deus olha e vê: esse é meu filho amado em quem meu coração se alegra. Mas aqueles interesseiros, aqueles que frequentam a religião, aqueles que seguiam a Jesus pelas montanhas, o próprio Jesus disse, a maioria ali ia por causa de comida, por causa das curas, porque quando Jesus deixou esta terra no primeiro século e subiu aos céus, a Bíblia diz que só sobraram 500 seguidores. Cadê a multidão? Imagina na volta de Jesus.
quantos vão sobrar? Quantos vão para o céu? Porque se viveram com Jesus, sentavam nas montanhas para ver Jesus curar, pregar, Jesus fazer milagre, tocaram em Jesus e mesmo assim não creram. Que pena, infelizmente, a profecia bíblica é que muitos não vão crer. Mas bem-aventurado aqueles que não viram, aqueles que não tocaram e que viveram muito tempo antes de Jesus, que é o nosso caso, mas crê no que está escrito sobre ele e sobre o que ele fez. Esses terão seu nome escrito no livro da vida. E Davi nunca confiou na sua própria força, como eu e você não deve confiar. E Jesus já disse: sem mim nada podeis fazer. Ele quer dizer o seguinte: você só terá força comigo. O Salmo 127 vai falar sobre segurança. Você pode ter o maior segurança do mundo, você pode ter todos os recursos, mas se não tiver Jesus, esses recursos não valem de nada. Se Deus não edificar a casa, se Deus não guardar a cidade, se Deus não guardar a nossa vida, a Bíblia chama em vão será o que a gente gasta. Ah, mas eu botei na minha residência lá, botei câmaras, botei isso, gastei milhões. Infelizmente, enquanto eu e você ainda confiar nas nossas próprias forças e achar que Deus não pode fazer parte da nossa história, nós vamos ter problema. Infelizmente vamos continuar dizendo nas horas difíceis: meu Deus, me ajude. Mas você está ouvindo essa palavra para você saber de que forma Deus quer que você se conduza a Ele, com o coração renovado, o coração convertido, o coração sincero, porque Deus não vai negar de socorrer você. Davi abria seu coração, colocava seus joelhos no chão e pedia direção a Deus. É o que eu e você vai fazer. O que a gente faz todas as manhãs? O nosso coração é grato. A Bíblia diz que todos os dias foram feitos pelo Senhor e todos os dias são abençoados, e Deus fez para o nosso bem. E quando acordamos pela manhã, já devemos dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, não pelo que eu sei que vai acontecer, mas pelo dia que virá. O que acontecer será já de antemão agradecido a Ele. Então Davi sabia dobrar o seu joelho, não só para pedir, porque oração não é só pedir. Oração é um relacionamento íntimo, pessoal com Deus. E que muita gente acha que oração é um lugar onde fica os pedintes, é ali que a gente tem que pedir, é ali que a gente tem que clamar. Oração é uma bênção que Deus colocou em nossa mão, para que a gente possa ter comunhão com Deus. E quando se tem comunhão com Deus, Ele começa a suprir as nossas necessidades, conforme Mateus 6,33. Aquele que tem comunhão com Deus, que tem intimidade com Deus, busca o reino de Deus em primeiro lugar. Não está preocupado com as outras coisas, porque o próprio Jesus disse: as outras coisas eu acrescento na vida daqueles que confiam em mim. Pois muitos seguem a Cristo, no passado, no presente e no futuro vai seguir a Cristo por interesse, mas não para adorá-lo. O que Deus deseja, e Deus criou o ser humano, não para ficar gritando a Ele: meu Deus, meu Deus, meu Deus. Infelizmente, a gente está numa situação difícil, o pecado acometeu no mundo, mas o verdadeiro seguidor de Cristo, ele não precisa gritar, porque o próprio Cristo já disse: eu estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Aquele que está com Cristo, ele tem a intimidade de conversar com Ele no seu próprio quarto. E Davi, ele tinha essa intimidade, e ele ajoelhava e orava a Deus. Davi não tinha medo de colocar a sua confiança no Senhor. Davi desbloqueou completamente. Davi não tinha segredos com Deus, porque Davi sabia que Ele era a sua fortaleza. Não existia outra fortaleza a não ser esse Jesus. Salmos 18, 2 e 3. Olha o que a palavra de Deus ela diz. Então, se você coloca os seus joelhos e você começa a confiar em Deus, ou a Deus, a sua vida íntima. Muita gente quer ter seus segredos, nem para Deus quer contar, né?
O Davi, ele clama ao Senhor, ainda que não veja nada. Outra coisa interessante, a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe. Ponto final. Não tem questionamento, não tem resposta. Não adianta dar resposta para quem está questionando. É a Bíblia quem diz. E outra coisa, devemos clamar a Deus, devemos confiar nele, ainda que não vejamos nada, ainda que não temos nem noção de onde vem o socorro, porque Deus, Ele vai prover. E assim diz a palavra: da luz o lançarão nas trevas. Desculpa, Salmo 18, estou lendo Jó. Salmo 18, 2 e 3. O Senhor é minha rocha, o Senhor é minha cidadela, o Senhor é o meu libertador. A expressão dele, ele confiava em Deus. E a partir do momento que nós temos conhecimento de Deus, a gente afirma, a gente não diz, talvez ele seja, não. Ele é o meu Senhor, Ele é a minha cidade forte, Ele é meu libertador, Ele é o meu Deus, Ele é o meu rochedo, e só nele eu devo confiar. O meu escudo que me guarda, a minha salvação e o meu baluarte. E eu invoco o Senhor, porque só Ele é digno de ser louvado, ser adorado, ser exaltado. E sempre será o meu libertador, o meu livrador. E Ele saberá muito bem guardar e livrar a minha vida. Por isso devemos confiar nele. Por isso que nós, quando abrimos a nossa boca, quando gritarmos, meu Deus, a que Deus você está se referindo? Eu quero te apresentar aqui o Deus Jesus, o autor e consumador da fé. Então lembre-se, único verdadeiro Criador do céu e da terra. Muitos não creem, mas isso não muda quem é Deus. Então, meu Jesus, me socorre. Agora lembre-se que precisa ser sincero, coração sincero. O cego Bartimeu, ele foi sincero. Eu acredito que quando Jesus passava pelas cidades, muita gente gritava, muita gente clamava, mas Jesus conhece quem realmente tem interesse nele. E a Bíblia conta que Bartimeu vivia na escuridão. Ao saber da presença de Jesus, tomou uma posição. É o que eu e você precisa fazer. Tomar uma posição qualquer? Não. Uma posição direcionada a quem pode resolver o nosso problema. Uma posição que mudou a vida de Bartimeu. Mesmo sem ver nada, mesmo não percebendo a aglomeração ao seu lado, ele só ouviu falar que o socorro dele estava passando. E aí ele abriu a boca. No popular, ele berrava, ele clamava, ele gritava, ele esperneava. E a Bíblia diz que os discípulos e a multidão pediam para ele calar a boca. É isso que acontece conosco hoje. Quando nós buscamos a Deus, quando a gente passa para alguém e olha, só Jesus pode resolver o problema, as pessoas elas tentam nos calar. Nós estamos passando momentos no mundo inteiro onde o lugar de alguém buscar a Deus está sendo eliminado, fechado. Mas podem fechar o lugar, podem rasgar a Bíblia, mas o nosso Deus é aquele que ouve o clamor de onde você estiver. É por isso que você precisa entender que o Deus da Bíblia é o Deus que ouve e vai te visitar onde você está. Por causa de Bartimeu, a multidão impediu, os discípulos impediram, os religiosos. Mas não se preocupe não. Se alguém te impede de conhecer a verdade, se alguém te impede, Jesus vai até você. As pessoas ao redor o reprimiram, pediram para ele, se cale, Bartimeu.
Bartimeu reagiu e gritava mais alto: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, me ajuda. O Messias então, como a Bíblia diz, Deus sempre ouve o clamor de quem clama com sinceridade. O Messias ouviu o clamor, mandou que chamasse o Bartimeu, e ali aconteceu algo extraordinário. Quando você e eu clama por Jesus, quando alguém sem Cristo clama com Jesus, Jesus vai ao encontro e acontece o mais extraordinário que o ser humano possa ter. É o conhecimento, é a presença de Deus. Efésios 1,13 diz: é nesse momento que Deus se manifesta e que vem morar dentro daquele que verdadeiramente clama por Ele. É ali que a Bíblia fala que o Espírito Santo é dado, é selado, é batizado. E é naquele momento que Deus escreve o nosso nome no livro da vida. Assim como a visão para Bartimeu foi a coisa mais extraordinária, claro que veio a salvação, mas para nós, para você que está vivendo na cegueira espiritual, a tua visão espiritual te levará para os céus, se você continuar a gritar e clamar com sinceridade, e Ele vai te ouvir. E Bartimeu, conforme Marcos 10, 46, 52, diz que Bartimeu voltou a enxergar. E aí o que Bartimeu fez? Passou a servir, passou a adorar. Não é o tipo de pessoa interesseiro. Ao contrário dos 9 leprosos que Jesus curou, e a Bíblia diz que eles foram e não voltaram nunca mais. Só um voltou. Tem gente que é assim. Vai continuar clamando muitas vezes, e às vezes vai perder a oportunidade. Bartimeu clamou, persistiu, e Jesus ouviu. Você clama, você pode clamar. Então qual é o teu problema? O de Bartimeu era cegueira física. O do poço de Betesda era paralisia desde o nascimento. Mas muitas vezes o nosso problema não é problema físico. A Bíblia diz que a pior situação do ser humano é a cegueira espiritual. E Jesus quer dar vida para você. A cegueira espiritual, o afastar de Deus, nos leva a muitos problemas nessa vida material. Há muitas angústias. Mas quando a gente encontra Jesus, a gente começa a ter uma visão de Deus bem larga. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, começa a morar e habitar no nosso coração. O que aconteceu com Zaqueu? O que aconteceu com Bartimeu? Ele passou a enxergar. E ele passou a servir e adorar o Senhor. Por isso eu quero dizer para você que Deus quer te ajudar. Deus vai te ajudar. Assim como ajudou o Bartimeu. Assim como ajudou a mulher samaritana. Assim como ajudou a tantos no passado. Deus tem ajudado. Deus quer nos ajudar. Deus sempre nos ouve. E a Bíblia diz que esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Que Ele sempre nos ouve. Que Ele sempre nos ajuda e supre a necessidade que nós temos. Certamente o braço do Senhor, conforme diz Isaías 59:2, não está encolhido. Certamente a mão de Deus, ela está sempre pronta para salvar. Mas a Bíblia diz, mesmo assim, o homem continua se afastando de Deus por causa do seu pecado. Eu quero que você faça essa pergunta para você. Por que minhas orações não têm chegado até o Senhor? Primeiro, Salmo 66:18, e o próprio Isaías 59:2 diz que o nosso pecado é o problema, é a separação entre nós e Deus, é o nosso pecado. Por isso que a Bíblia sempre fala de arrependimento, de confissão de pecado. Mas por que eu chamo meu Deus, meu Deus, meu Deus, e Ele nunca me ouve? Você chama o nome de meu Deus, mas esse Deus que você está clamando, é o Deus Cristo da Bíblia ou é um Deus qualquer? Porque Deus conhece quando se chama pelo nome dele de fato. Ele conhece as intenções do coração. E muitas das vezes chama meu Deus, mas chama outros deuses.
e dão a glória a outros deuses. E Deus disse que Ele não dará a glória dele a ninguém. E eu quero que você faça essa pergunta: minhas orações estão sendo de acordo com a vontade de Deus? Outra coisa: quando é que Deus ouve as nossas orações? Quando é direcionada segundo a vontade dEle. E Ele nos ensinou um exemplo, quando Ele ensinou para os discípulos como deveria orar. Ele disse que seja feita na vida de vocês a vontade de Deus, como é feito lá. E muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade e não a de Deus. Esse é um problema. Deus está nos ouvindo sempre. Ele nunca para de ouvir o ser humano. E você que está afastado do caminho do Senhor, e você que já desviou do caminho do Senhor, você sabe muito bem que ali cortou essa ligação. A Bíblia diz que o que está ligado aqui no céu, aqui na terra, liga no céu. O que se desliga aqui na terra é desligado no céu. E a Bíblia fala do corpo da igreja, que muitos não acreditam e muitos desvalorizam. Não importa, porque não vai mudar o que a Bíblia coloca. A igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça. Aqueles aqui na terra que estiver ligado com Cristo vai estar ligado com a igreja de Cristo. Assim como Davi, eu convido você, exorto a você a ser verdadeiro com Deus. Temos em Cristo o Pai de amor, temos em Cristo o Salvador da nossa alma, temos em Cristo aquele que perdoa pecado, temos em Cristo o próprio Deus na nossa vida, na nossa casa. E como Davi, nós devemos ser sinceros, verdadeiros, sempre não permitir que o pecado esteja na nossa vida, conforme 1 João, e João 1, 7, 9, 10. Se confessarmos, é condicional, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e para nos limpar da iniquidade. Então não permita que o pecado suje você, que a iniquidade suje você. Sempre esteja, assim como toma banho todo dia, se limpando o corpo todo dia, se limpe da alma, porque Deus deseja ter comunhão com você. Se oferece a Deus em sacrifício vivo, santo e agradado. Se esforce para agradar a Deus, como qualquer outro tem esforçado para outras coisas. Busque com intensidade, como diz o Salmo 1. Buscar com intensidade é ter prazer nas coisas de Deus. E quem tem prazer nas coisas de Deus não tem só um domingo, um fim de semana. É de dia e de noite, todos os dias. Aí você vai aprender. Ter intimidade com Deus. E não clamar por Deus simplesmente por clamar. Pois como eu disse aqui no começo, quem tem religião, quem não tem. Quem é crente, quem é incrédulo. Seja quem for, no momento de aflição, a primeira coisa é: meu Deus, me ajude. Mas você tem como mover o coração de Deus. Arrependei-vos. Deus ama você, mas não ama o pecado. A Bíblia diz que Deus abomina o pecado. E o pecado é o problema da nossa separação com Deus. Por isso, reconheça que é pecador. Reconheça que as práticas que você vive, elas estão desacordadas com os princípios de Deus. Não estou falando do princípio de uma religião. Não estou falando do princípio de uma entidade. Eu estou falando de Deus. Porque Deus é o Deus de toda a terra. Deus é o Deus de todos os povos. E você é alguém que Deus ama profundamente. E Deus não quer ouvir da sua boca só um simples clamar, meu Deus. Mas se você possa clamar a Deus, não como desconhecido, não como estranho, mas como filho, como amigo, com intimidade. Porque Deus quer intimidade comigo e com você. Deus quer intimidade com todo ser humano. Por isso Ele diz: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, eu vou te aliviar. Vinde a mim e beba da água da vida. Vinde a mim, coma do pão da vida. Porque eu vim para fazer de você o Filho de Deus novamente. Eu vim reconciliar você com Deus. Conforme Romanos 5, nós só temos paz com Deus novamente
somente por meio de Jesus. Nós só temos salvação e viver eternamente com Deus somente por Jesus. Atos 4:12. Por isso, eu espero que a partir desse momento, você não use mais a expressão por acaso, mas que você use com consciência, que você busque a Deus com consciência, com convicção, que você não está atirando para qualquer lado esperando a resposta de algum Deus. Faça como a mulher do fluxo de sangue. Vá diretamente a quem pode resolver. Vá diretamente a Cristo. Toque nele, porque Ele é que vai fazer a tua enfermidade sarar, o teu problema resolvido. E Ele é quem te dá paz, Ele é quem te dá salvação, Ele é quem pode te dar vida eterna, pois só Ele morreu na cruz, só Ele foi ressuscitado para nunca mais morrer. E só Jesus é maior do que a morte. Ele venceu a morte por minha causa e por sua causa. Por isso, tenha Jesus como amigo, tenha Jesus como Deus, e se prepare desde já para estar aqui e na eternidade com Ele. Não sejam como muitos no passado, que clamaram muito, meu Deus, mas que já partiram para a eternidade e não estão com Deus, porque não clamaram a Ele com sinceridade, como Davi, mas clamaram por interesse. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça com sinceridade. E enquanto você viver aqui, Deus vai suprir todas as tuas necessidades. E quando você partir, Ele vai te receber como filho, como herdeiro. E ali você vai morar nos céus, no lugar onde não haverá lágrima, dor, tristeza. Lá não haverá separação. Lá a gente vai viver eternamente na presença dEle. E isso vai acontecer para mim e para você, dia menos dias. Por isso, apresse em buscar, apresse em estar mais próximo de Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. E o momento é aqui e agora. Eu convido você para entregar a sua vida para Jesus, aqui e agora, para quando acontecer a sua chamada para a eternidade, você ter certeza de que você vai morar com Ele. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus encha a sua vida de graça, de paz, e que você possa entregar a sua vida para Jesus. Você que está desviado, voltar para Jesus. Você que apostatou da fé, deixa de dar ouvido aos mercadores da fé. Dê ouvido à palavra de Deus. Não seja bobo, porque no dia da eternidade, no dia do juízo final, os mercadores da fé não vão livrar você, não vão te defender, porque eles também estão perdidos. Por isso, enquanto você está vivendo, a decisão é pessoal, é enquanto a gente tem vida, porque depois da morte sai o seu juízo. Então você que me ouve, corre apressadamente para Jesus, não perca tempo, porque o tempo urge, e muitos queriam e já não podem mais, porque já partiram e perderam a oportunidade, e Jesus está te dando essa oportunidade. Então que você seja amigo de Deus, que a gente possa dizer, meu Deus, a gente pode dizer, meu Pai, Abba Pai, meu Paizinho, e ter dele todas as bênçãos materiais e espirituais. Vou orar por você. Amado Deus, em nome de Jesus, sabemos que há um trabalhar muito forte das trevas, principalmente nesses últimos gerações, esses últimos momentos onde a terra está chegando ao seu final. E Satanás tem trabalhado para cegar cada vez mais o entendimento das pessoas. Mas em nome de Jesus, Espírito de Deus, que quebra corações, que abre entendimento, vai de encontro a esta vida que está aqui agora, e que não tem certeza da vida eterna, e que tem chamado pelo teu nome simplesmente no momento de angústia, mas não no momento de intimidade contigo. Converte esse coração. Abençoa aquele que está desviado do Evangelho, que ele retorne aos pés do Senhor. Aquele que apostatou da fé. Abençoe essa família, Senhor, que precisa ter paz nessa casa, esse casal, que muitas vezes te conhece, mas não tem vivido aquilo que a tua palavra tem ensinado. E às vezes passa por tantos problemas, por causa das suas próprias atitudes. E aí reclama que o Senhor
não ouve, não responde. Mas muitas vezes o coração não é sincero. Então coloque a sinceridade no coração deste casal, desta família, deste homem, desta mulher, para que possa te conhecer, Pai. Como a tua palavra diz, que devemos conhecer mais o Senhor cada dia. Ter intimidade com o Senhor. Porque quem conhece a Cristo tem uma maneira diferente de buscá-lo. Vive o coração sempre grato. Não vive desconfiado, confia no Senhor completamente. Por isso que a tua paz, que excede todo entendimento, esteja nesta vida. E que teu Espírito Santo esteja, ó Deus, transformando estas vidas que precisam. Oramos pelo nosso país mais uma vez. Senhor, sara a nossa nação em nome de Jesus. Levanta uma nação, ó Deus, abençoada. Repreende todas as hostes malignas, ó Deus, opressoras, ocultas, que há anos têm oprimido a nação brasileira. E restaura essa nação, espiritualmente, materialmente. Abençoe nações agora também que estão sendo oprimidas por Satanás. Ó Deus, tem acontecido coisas. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daquele que te ama. Ó Deus, eu sei que esse momento é o momento do ser humano em toda a terra. Está buscando olhar para os céus e não clamar a qualquer Deus. Clamar ao Deus dos céus e da terra, ao Deus criador dos céus e da terra, do universo, ao Deus que desceu este mundo e um dia morreu na cruz. É esse o Deus que as nações precisam estar buscando, estar clamando. Por isso eu peço ao Espírito Santo que visite os governantes das nações deste mundo, abra o coração deles, tira, Deus, a pedra dos corações, converte os corações. Oro pelo povo das nações, aqueles que têm buscado dar louvor a outros deuses que nada são, mas que olhe para os céus e veja que só há um meio, só há um caminho, só há um lugar onde há socorro verdadeiro, só há um lugar que há refúgio, e a resposta só vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso abençoe, Senhor, aqueles que sofrem, aqueles que estão confusos, aqueles que estão sendo enganados. Que essa verdade liberte essas pessoas. Obrigado porque permitiste que hoje pudéssemos estar aqui, adorando, servindo ao Senhor. Enquanto a gente viver aqui, enquanto eu estiver vivendo aqui, nos use poderosamente, para que a gente transmita essa palavra de paz, de esperança, porque fora dessa palavra não há esperança, não há socorro. Só o Senhor é Deus, e só a Ti, Deus, nossa adoração, nosso louvor e nossa gratidão. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. E nos dê uma semana abençoada. Abençoe aqueles que vão ao trabalho, aqueles que vão buscar trabalho, aqueles que estão buscando saúde física. Meu Senhor, Tu sabe quanta gente precisa de Ti. Tu conhece todos eles e vai de encontro às suas necessidades. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos encerrar com a música aqui, depois a gente vai, o grupo aqui, né, como sempre, dizer que Jesus é o nosso pastor. Glória a Deus. Vamos iniciar a nossa semana dizendo para o Senhor que nós vamos nos humilhar mais a Ele, que nós vamos sim pegar essa palavra que ouvimos hoje e colocar como prática em nossa vida, porque assim o Senhor ouvirá e inclinar nossos ouvidos a nós. Neste lugar Tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque, abri os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer,
Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Diz aí, neste lugar tu és real, Senhor. Neste lugar tu és real. Vou me entregar, se entrega. Vou me entregar totalmente. Eu preciso do teu toque, Senhor, do teu toque todos os dias. O teu toque abre os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Sim, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Que o Senhor seja a tua fonte, aquele que está regando todos os dias o teu eu. Que todos os dias você possa tirar, limpar, purificar a tua alma diante do Senhor. Deixa essa fonte passar, beba dessa fonte todos os dias. Minha herança é o teu amor. Sim, Senhor, Tu és, Senhor. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Diz: a minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Vale a pena servir um dia na presença do Senhor, centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Obrigada, Senhor. Aleluia. Glória a Ele. E a Ele nós rendemos o nosso louvor, nossa gratidão, porque Ele sempre será. E um dia eu vou dizer isso para Ele quando eu chegar lá nos céus. Não vou esquecer nunca do que Ele fez por mim. E aí a gente vai dizer assim: o Senhor sempre será o nosso pastor, e nada nos faltará. Deitar-nos faz em verdes pastos, guia-nos mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo caminho da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam.
Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É isso que eu vou dizer para ele, ó. Eu recitei isso a vida inteira, esperando um dia chegar aqui, e eu cheguei. Tchau, tchau. Até o próximo encontro. Deus abençoe. Um beijo no coração de todos.